filhos, os nossos servos estão batendo boca. Vamos fazer assim: se você escolher o lado do deserto, eu vou para as campinas. Se você escolher as campinas, eu vou para o deserto. A Bíblia mostra que Ló, olhando para as campinas e vendo ali as paisagens das campinas, disse que ia para esse lado, enquanto Abraão partiu para o lado do deserto peregrinar. A Bíblia diz que Ló desceu para as terras e ali havia duas cidades, chamadas Sodoma e outra Sodoma de Gomorra. Era uma cidade aparentemente próspera, porque ele vivia em uma terra bem fértil. A Bíblia Sagrada diz que ele ali conheceu a sua mulher e ali teve filha. A Bíblia também diz que quando Deus, aleluia, apareceu a Abraão tempos depois, falou a respeito do pecado de Sodoma e Gomorra, e que o pecado de Sodoma e Gomorra estava subindo até a ira de Deus, e que Deus colocou em seu coração destruir a terra de Sodoma e Gomorra. Então, a Bíblia diz que Deus, quando falou isso para Abraão, Abraão lembra que o seu sobrinho Ló estava lá, e a Bíblia diz que Abraão começou a interceder, falando para Deus que se tivesse justo lá, se Deus ainda destruiria aquela terra. E aquela conversa foi prolongando até que, naquela visão, apareceram 3 seres a Abraão. Um ficou com Abraão e 2 desceram para Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada diz que esses 2 que desceram para Sodoma e Gomorra, quando entraram na cidade, o povo daquela cidade pervertido, eles quiseram manter a relação sexual com aqueles 2. A Bíblia diz que Ló, quando percebeu isso, ocultou aqueles 2 dentro da sua casa, porque ele sabia que era um ser diferente. E ele disse assim: não faça nada com esses homens. Tome, pegue as minhas filhas e faça o que quiser com elas, mas com esses homens não faça nada. Mas a Bíblia diz que eles entraram dentro de casa e aquelas pessoas ficaram cegas e ficaram meio desbateadas do lado de fora. A Bíblia então diz que Ló começou a conversar com aqueles seres, e os seres disseram que aquelas terras seriam destruídas. Mas a Bíblia agora, no livro de Gênesis, que é o texto que nós vamos entender agora, o diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, esse texto aqui está dizendo que aqueles 2 seres tirou Ló e sua família fora. Tirou fora da onde? Da cidade. Aqui, nesse texto aqui, está incluído tudo que você precisa para a salvação. Aqui é uma tipologia da salvação. É por isso que no contexto de Lucas, ele está falando sobre salvação, sobre livramento, sobre arrebatamento, e diz para o povo: lembrai-vos da mulher de Ló. Veja aqui: e aconteceu que, tirando-os fora, esse é o primeiro passo, é tirar fora. Tirar fora de onde? Nós vamos pegar esse texto e vamos agora colocar ele como um tipo de salvação na vida espiritual. Tirar fora da onde? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós fazemos parte da igreja. E a igreja é a noiva de Cristo. E a igreja é a parte de Cristo aqui na terra. Não existe salvação fora de Cristo. E se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Logo, a salvação também está com a igreja. Cristo cabeça, a igreja é o corpo. Aleluia. Então a igreja já é a primeira parte ali. Por quê? Porque a palavra igreja vem do grego eclesias. E eclesias significa tirar, colocar para fora. Tirar para fora. Veja, não é só a palavra igreja, a palavra santo também. Nós podemos traduzir a palavra santo em 4 formas diferentes, que deriva-se da palavra kadosh em hebraico. A palavra santo, ela pode ser traduzida como algo consagrado ou algo exclusivo. Por exemplo, este som é exclusivo da igreja, ou seja, ele é santo, foi algo consagrado para ser exclusivo de uso da igreja. Mas existe outra forma de tradução de santo. Por exemplo, a palavra santo também pode significar uma coisa separada da outra, ou diferente. Isso é diferente disso. Mas também existe outra forma da palavra santo, que é ver de fora. Essa tradução é a tradução mais próxima daquele texto que está lá em 1 Pedro, que diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, olhar de uma perspectiva de fora. É você sair de um meio e começar a olhar de fora. Tem um provérbio lá fora, um ditado no mundo que diz: quem está de fora vê melhor. Você já viu quando tem aquela rodinha de pessoas jogando baralho, dominando alguma coisa? Sempre tem aqueles que ficam lá de fora, e
eles veem toda a jogada, porque quem está de fora vê melhor do que o que está jogando. É por isso que os jogadores em um campo de futebol estão jogando ali e a torcida está xingando, porque a torcida está vendo tudo. E eles ali só vê o que está naquele momento ali. Quem está de fora vê melhor. E a Bíblia está dizendo, está convidando para ir para fora. Fora da onde? Do mundo. Aleluia. Aqui a primeira coisa é tirar para fora do mundo. Você começar a ver o mundo de uma perspectiva de fora, não mais de dentro. Por quê? Eu não estou falando do mundo planeta. A palavra mundo, ela pode ser traduzida de três formas, porque senão a Bíblia teria contradições. E quando eu digo que a Bíblia teria contradições, se a palavra mundo fosse interpretada de uma única forma, nós temos que entender que as línguas arcaicas eram muito pobres em interpretes. Eram muitas coisas para poucas palavras. Uma palavra só poderia ser várias coisas. Ou seja, é diferente da linguagem de hoje, por exemplo, o português. O português é a língua mais difícil de ser aprendida. Você sabia disso? Porque é muitas palavras para pouca coisa. Por exemplo, se você olhar para um carro, um gringo perguntar, o que é isso? Aí uma pessoa diz, é um carro. Aí ele memoriza aquilo ali, carro. Mas na frente, enquanto uma pessoa diz assim, o que é aquilo? Aí o cara diz, é um automóvel. O cara não disse que era carro. Chega uma vez, é um veículo. É muita palavra para uma coisa só. A língua arcaica já é o contrário. É pouca palavra para muitas coisas. É tipo uma palavra que nós usamos, manga. Manga pode ser a manga da camisa, pode ser uma fruta. O contexto é que vai dizer, é que vai fazer a diferença. E por que a Bíblia estaria em contradição na palavra mundo? Veja, a Bíblia diz, na primeira epístola de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Deus está dizendo para nós não amar o mundo. Mas a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Como é que Deus ama uma coisa que proíbe a gente de amar? É porque o contexto está dizendo que aqui é um tipo de mundo, aqui é outro. Por exemplo, também, a Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de João, capítulo 17, que Deus tirou a gente do mundo. Tirou do mundo. Mas a Bíblia Sagrada diz, logo depois, Jesus orando ao Pai, diz assim, não peço que os tire do mundo. Peraí, tirou ou não tirou? Aleluia. Então aí também o contexto está falando de mundos diferentes. Veja, quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, está se referindo a pessoas. Quando a Bíblia diz não tire do mundo, não peço que os tire do mundo, está falando do planeta, do habitar da gente. Mas quando a Bíblia diz que não ameis o mundo, está falando do sistema que rege o mundo. Do sistema, aquele sistema que diz assim, o mundo é dos mais espertos. É aquele sistema que faz o mundo andar de forma que o maligno quer. Se você não estiver imbuído nesse sistema, você é aquele que vai andar na contramão. É tipo aquela pessoa que diz assim, não, para entrar na polícia tem que roubar também. O sistema é forte. Vai entrar em tal coisa, vai entrar na polícia, vai entrar nisso aqui, porque tem que obedecer ao sistema. E o sistema do mundo é corrompido. A primeira coisa que vem para nossas vidas é sair fora. Sair do mundo, do sistema, dos esquemas do mundo. Ter uma perspectiva de fora. Mas o texto continua dizendo que aconteceu que tirando fora disse, escapa-te por tua vida. Esse daqui é a primeira palavra mais importante que você vai ouvir hoje. Porque existem muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, eu me desviei porque fulano ali fez isso e aquilo. Eu não estou mais na igreja porque Beltrano, ele se escandalizou, o pastor traiu. O texto está dizendo, escapa-te por tua vida. O pai não levará a salvação do filho. O filho não levará a salvação do pai. Se nós olharmos para os discípulos para ser salvos, nós vamos ser um traidor como Judas. Nós vamos ser talvez um incrédulo como Tomé. Nós vamos ser um bravo como João que queria orar para descer fogo do céu. Nós vamos ser um
para Jesus, autor e consumador da sua fé. É Ele que é o alvo. O apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para Jesus que temos que olhar. Escapa-te por tua vida, para de olhar a do outro. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está correndo perigo também. Aleluia, glória a Deus. Se você tivesse a dimensão do que eu estou falando, os seres humanos ele não tem a ideia do que é essa realidade que eu estou falando. Eu estava vendo um vídeo na internet e aquele vídeo me chamou muita atenção. 2 vídeos me chamaram a atenção. Um do lado da eternidade sem Deus e o outro do lado da eternidade com Deus. E se você procurar no YouTube, você vai ver esse vídeo, você vai ver que são vídeos reais. O título do vídeo diz assim: o que essas pessoas viram antes de morrer? Isso é um compilado de várias pessoas na hora que elas iam morrer, que acontecia algo. Por exemplo, em um dos vídeos tem um jovem numa cozinha de um restaurante, parece, tem até uma mulher também assim lavando o prato, e ele está do lado daquele lavando o prato, daqui a pouco ele passa ele. Aí, cai, e ninguém sabe o que aconteceu e morreu. Tem um rapaz na linha do trem, vendo o jornal, esperando o trem, daqui a pouco ele faz a mesma coisa. Fica rodando como se ele tivesse feito alguma coisa. Cai do mesmo jeito que o jovem. Tem outro vídeo também de um jovem sentado na frente do computador, e na sua casa é a câmera do seu computador que vai ser que fica filmando. Ele começa, naquela cadeira que roda, ele começa a olhar para cima e rodar também, e cai na cadeira, se tornando que morre. E ele tem outro também que está em um caminhão de água mineral. Ele está carregando o caminhão de água mineral, e esse aí, ele está fazendo assim, querendo afastar, e cai e morre. Aleluia. E as pessoas que testemunharam disseram que eles ficaram todos distorcidos, os rostos ficaram desfigurados, como se alguma coisa muito maligna cercasse eles e mataram eles. Mas em contrapartida também, eu vi um outro vídeo de um rapaz que teve uma parada cardíaca, e na hora que ele estava ali, tinha uma pessoa filmando, e veio uns médicos e deram aquele impacto no peito dele, e ele voltou. Ele morreu praticamente por alguns segundos. Mas quando ele voltou, glória a Deus, Deus existe. E as pessoas ficaram sem escutar o que ele viu na hora que ele morreu. Então o mundo espiritual, ele é real. Aleluia. Você pode não ter certeza de nada nessa vida, mas uma você tem, que você um dia vai estar no paletó de madeira. Aleluia. Lembre-se de uma coisa, que quando eu morava em Maceió, eu estava em casa, daqui a pouco eu escutei um barulho de tiro. E eu, lá era normal, e eu corri para ver o que tinha acontecido, porque os meus irmãos estavam nas baladas, e quando eu cheguei lá, tinha 3 corpos no chão. Inclusive um estava até sem decepar a cabeça. E eram 2 irmãos. E aí quando eu cheguei lá, tinha um rapaz assim, o apelido dele é Novo. Não sei se é o apelido dele, porque ele parecia velho. E aí eu conversando com ele, e ele disse assim: o que foi que você rapaz acabado de matar os caras aqui, rapaz? Ele ficou olhando ali, e a gente saiu, e ele olhando, e a gente começou a olhar, daqui a pouco ele saiu conversando. No outro dia, quem estava morto? O Novo. Ou seja, naquele momento ele estava olhando, ele não imaginava que no outro dia seria ele. Aleluia. Muitas pessoas que estavam ali ao redor de muitos velórios, outro dia foram eles. E a história é séria. Até o cemitério a multidão leva. De lá para frente é você sozinho em Deus. Aleluia. Então o mundo espiritual é real, não é que você está querendo afastar, abandonar por causa da vida do outro. O pior problema da humanidade, principalmente na era digital, é comparação. Ele começa a comparar a vida dele com a vida do outro, e ele começa a olhar isso aí pela internet também. Uma pessoa vai no Facebook, ninguém posta no Facebook a briga com o marido, a briga com a esposa,
pizzaria. Pode lá no shopping. Aí a pessoa diz, nossa, como esse casal é feliz. E eu, uma miséria dessa. E começa a fazer comparação. E isso vai dar no fim de um casamento. Porque aquela pessoa tem muitos problemas. Aquela pessoa passa por muitas dificuldades também. Só que ela transmite, querido, disse o grande filósofo, que nós somos o mundo de um ser só. Você só conhece o ciclo que eu quero apresentar. Existe um aqui dentro que você não conhece, cheio de falhas, de dificuldades. Então o texto está dizendo, escapa-te por tua vida. É a tua vida. A Bíblia Sagrada diz que Deus dará juízo todas as obras, quer seja boa e quer seja mal. E agora tem algo que lhe chama atenção. Ele diz que tudo que está encoberto virá a ser revelado. A Bíblia está dizendo que tudo que está encoberto vai ser revelado. A pergunta é, revelado para quem? Aí você pode dizer, para Deus. Deus não precisa que ninguém revele nada a ele. Deus não precisa que ele revele para ele, ele já sabe. A palavra revelar significa tirar o véu. Alguns têm um véu cobrindo, eu tiro o véu, então vou mostrar agora o que estava encoberto. A Bíblia diz que tudo, o julgamento final, tudo que está encoberto será revelado. Revelado para quê? A pessoa mesmo. Não, você também sabe do seu pecado. Não é revelado nem para Deus, nem para você mesmo. Revelado para todos os demais. Todos, aleluia. O julgamento será perante todos. E isso será um julgamento também no tribunal de Cristo para o justo. Todos vão conhecer as suas obras, mas também para aqueles que não foram salvos. Todos. Tudo aquilo que você fez em oculto, tudo aquilo que você fez escondido, será revelado. As pessoas vão de fato conhecer quem era eu e você. Aleluia, glória a Deus. E isso daqui é sério. A única forma de livrar do julgamento de Deus e da ira vindoura é entender que estamos em uma corrida em favor da salvação. Então a palavra que diz agora é, escapa-te por tua vida, esquece a do vizinho. Amém. Não olhes para trás de ti. Foi a parte que o pastor falou que levou essa mensagem. Não olhe para trás de ti. Ficar se lembrando de coisas passadas. Você já viu que tem pessoas que contam testemunho querendo atemorizar a igreja? Tem pessoas. Jeremias disse que quando se lembrou do pecado dele, teve vergonha. Se envergonhou. Tem gente que conta mais vezes para se exaltar para colocar um terror na igreja. Não, eu arrancava a cabeça das pessoas, irmão, eu chutava aquela bola, mas hoje estou liberto. Se você não vê uma sinceridade, você parece que aquelas pessoas que está bem medo de você. E parece que o único testemunho que funciona na igreja é testemunho assim. Parece que as pessoas não entendem. Imagina que eu não sei se aqui tem alguma pessoa que nasceu no berço evangélico, mas se tiver, imagina essa pessoa nasceu no berço evangélico, viveu 80 anos, morreu e nunca se desviou. Imagina essa pessoa contando esse testemunho lá para os anjos. Aleluia. Qual que você acha que os anjos vão achar mais interessante? Uma pessoa que desde a sua infância até a sua morte foi sempre fiel a Deus. Mas nós não lemos esse testemunho. Esse testemunho não interessa. Uma pessoa que nunca saiu da presença de Deus. Eu lembro de um irmão que disse assim, irmão, aqui todos têm testemunho para contar, isso lá em Mauá.
fé. Para de ficar se lembrando das misérias, das desgraças que você fazia, contando vantagem. Isso não é bom. Aleluia. Você sabia que a neurociência, quando você se lembra de algo, você vive esse algo? Porque o cérebro ele não sabe diferenciar o que é pensamento e o que é real. Você sabia disso? Para você, o cérebro fazer a sua boca encher de água, você não precisa ver o limão. Se você começar a pensar no limão e começar a imaginar o limão, a sua boca começa a se encher de água. Por quê? Porque o seu cérebro não sabe diferenciar o que é uma imagem da mente e o que é real. Então, segundo a neurociência, todas as vezes que você se lembra de algo, o seu cérebro transmite emoção como se você estivesse vivendo aquele algo. E a emoção é aquilo que perpetua algo na vida da pessoa. Aleluia! Então o que eu devo fazer? Segue o conselho de Paulo: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe as vossas mentes. Aleluia! Vejam que a Bíblia, olha o que a Bíblia manda me lembrar, pastor. E aqui está o segredo de você ganhar uma alma para Jesus. No livro de Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz que a primeira carta ao anjo foi para ao anjo da igreja de Éfeso. E ele diz assim: eu conheço as tuas obras, agora tu se esfriou. Eu estou falando uma linguagem popular aqui para a gente ganhar tempo. Aí ele diz assim: ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Veja só o que o texto está dizendo. Nós temos que entender esses detalhes. Lembra-te, pois, de onde caíste. A Bíblia está mandando ele trazer à memória algo. Aleluia, porque era uma igreja fervorosa, mas agora a igreja esfriou. E a Bíblia diz assim: volta para o capítulo, lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus está dizendo para a igreja o que é que ela deve se lembrar. E a Bíblia não está dizendo: lembra-te, pois, por que caíste. Nós temos maneira de quando o irmão cair, a gente chega com o irmão e diz: irmão, você só caiu, mas você também, meu irmão. Você foi dar lugar ao diabo, olha, também porque você foi olhar para aquela pessoa, olha, irmão, porque você começa a passar no rosto o pecado que aquela pessoa falou. Mas o texto não diz: lembra-te por que caíste. Também o texto não diz: lembra-te onde caíste. Não está dizendo para você chegar e dizer: olha, irmão, a sua situação agora, olha, está na cachaça, olha, está na droga agora de novo. Não está mandando ele se lembrar onde ele caiu. A Bíblia diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Aleluia, glória a Deus. E aqui é muito forte, aleluia, porque a Bíblia está mandando eu trazer à memória momentos bons da minha vida. Então, olha só, lembra-te que tu era pregador, que tu pregava e eu obedecia. Lembra-te que tu era cantor da igreja, lembra que tu orava. Quando você se lembra disso, você vive isso, e isso faz você sentir saudade. E quando você sente saudade, você quer ir atrás, você quer buscar. É isso que você tem que se lembrar. Lembra-te, pode, dessas coisas. O irmão falou aqui sobre Jeremias, e Jeremias é o profeta que eu mais gosto de ler aqui, aleluia. Então o texto me chama a atenção quando Deus chegou a Jeremias e disse assim: antes de eu me formasse no ventre, eu te conheci. Aí eu pensei: como é que Deus conhecia uma pessoa antes de formar ele? Aleluia. Antes de formar, eu te conheci, porque eu estava olhando com uma perspectiva humana. Mas existe um texto no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Quando o texto diz: no princípio criou, essa palavra criar vem de um verbo hebraico chamado bará. E a palavra bará não quer dizer formar, não quer dizer fazer, quer dizer criar. E a palavra criar é abstrato, aleluia. A Bíblia está dizendo que criar é uma ideia, aleluia. Formar não. Criar é uma ideia. Por exemplo, antes de alguém fazer esse púlpito, ele criou esse púlpito, ele teve a ideia, ele criou na sua mente no abstrato. E depois ele pegou essa ideia e formou, aleluia. Então, antes do púlpito existir, ele já conhecia, ele já sabia como ia fazer o púlpito. Ele já estudou, aleluia, glória a Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, Deus teve a brilhante ideia de fazer os céus e a terra e já planejou tudo antes da forma. Então, a Bíblia diz que antes de Deus formar Jeremias, ele já tinha criado Jeremias, aleluia. A criação vem antes da
final de Lamentações, ele diz assim: renova os nossos dias como antes. Isso significa que ele estava lembrando de algo bom. É por isso que Jeremias, ele se encaixa nesse texto aqui, sabe por quê? Porque Jeremias, ele diz assim, ó: eu quero trazer à memória só o que me dá esperança. Quando o texto diz: não olhe para trás de ti, aleluia, literalmente ele está falando: não olhar para Sodoma e Gomorra, para a vida de pecado, de miséria, de desgraça. A Bíblia está comandando a gente para olhar para aquilo que nos traz esperança, para aquilo que nos traz a salvação. Hoje Deus trouxe você aqui para fazer você entender que você tem que cortar esses pensamentos que você fica todos os dias na sua casa. Não lembrei das coisas passadas, não considere as antigas. Esse tudo se fez novo, aleluia. E a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não olhe para trás de ti. Aí o texto continua: não pare em todas essas campinas, aleluia. O que é Campinas? Campinas é a parte mais baixa dos montes. É ali que se juntava os répteis. É ali que se juntava as lamas. Toda quando chovia e descia a lama dos montes, se juntava nas Campinas. Era normal ali ter lama, ter insetos, ter coisas dessa natureza. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz: não pare em todas estas campinas. Aqui já está falando de ambientes. Se você quer manter a sua vida focada no reino do céu, você tem que analisar os ambientes que você anda. A Bíblia diz no livro do Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Estes são como árvores plantadas à beira do riacho, que no tempo oportuno dá fruto, e suas folhas não murcham e nem caem. Aleluia! Com quem você anda? Segundo a psicologia, nós somos parte das 5 pessoas mais próximas de nós. Isso aqui é verídico. Se você se tornar um cara que gosta de hobby, você é 20 pessoas, vai se juntar a você que gosta da mesma coisa que você. Você olha para o grupo, todos ali estão vestidos de sertanejo. Você olha para o grupo, todos estão vestidos de roqueiro. Você olha para o grupo, todos estão vestidos de crente. Nem todos. Mas a gente costuma estar no meio de pessoas que é igual a gente. Aleluia, glória a Deus. Então quando você se junta, olha o provérbio que diz, o provérbio do mundo: quem anda como cedo dorme de cabeça para baixo. Quem anda com corpo, parece o corpo. A Bíblia também diz isso: anda com sábios, serás sábio; anda com tolos, serás tolo. Paulo disse: as más companhias corrompem os bons costumes. Qual campina você está parando para ficar ouvindo? Aleluia! Qual o tipo de conversa que você, quando se senta numa roda, fica conversando? Oh, glória a Deus! Qual é a campina que você anda? Qual é a lama que você está parando? Aleluia! Ei, querido, Deus está falando com pessoas que estão aqui. Não precisa você ficar em casa e dizer: meu irmão, que não vem desse irmão. Deus quer falar com você, você falou: Deus não manda recado. Deus está falando com pessoas que estão presentes aqui. Deus está dizendo: começa a analisar os lugares que tu está entrando. É isso que está corrompendo a sua mente. Aleluia! Querido, quando eu me converti, com 2 anos de evangelho, eu estava muito ligado em casa. O pastor dizia: vamos lá na casa do irmão Silvio, o meu irmão Silvio fala sobre a Bíblia. E sabe por que eu falo sobre a Bíblia, irmão? Eu falo ali porque foi essa Bíblia que me salvou. Aleluia! Eu estou falando literalmente, viu, irmão? Literalmente. Eu vou contar aqui rapidinho só, porque eu estou tentando ser coerente. Eu e meu irmão estava sofrendo uma perseguição. Eu quero falar de forma primeira obscura. E o meu irmão entrou dentro de uma casa, pulou o muro da casa, e eu parei na sala dessa casa. Tinha uma Bíblia de uma irmã chamada Cristiane.
Ela tinha esquecido nessa casa. Uma vez pequenininha da casa tem vista. E eu peguei assim. E um rapaz assim, o apelido dele era galego, da turma que ajudava no trabalho. E ele estava sentado assim, eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia e fiquei olhando para ele assim. E o rapaz veio aqui e olhou para mim com um revólver na mão e disse assim: eu sou irmão, vou matar você agora. Ele deu um tapa no rosto da minha cunhada, esposa, não pular o muro. E aí ele disse: cadê você? Eu estava lá no bairro, você estava assim, estava lá. Eu não tem bairro, eu sou crente. Aí eu disse: olha aqui a Bíblia. E ele olhou para a Bíblia assim. Aí ele disse: não, foi embora, irmão. Acreditou nisso. Agora imagina uma pessoa com o desenho da Nike aqui, o cabelo em cima amarelo e embaixo preto, cobrindo na orelha, bermuda aqui e a cueca aqui, cheio de volta no pescoço, cheio de pulseira, só por causa da Bíblia, o cara gritou. Anos depois, eu conheci esse cara e ele acreditou porque ele era um presbítero afastado. Aleluia. Quando eu estou aqui, ele não pegou nele, não sei como, e ele foi embora. Então a Bíblia, aleluia, literalmente se salvou naquele dia. Uma semana eu me converti, até hoje estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Eu não paro em qualquer cantina. A minha esposa é testemunha, eu sou chato com isso aí. Eu gosto muito de ficar em casa. Eu analiso muito quem está andando comigo. Quais são os conselhos que as pessoas estão me dando. Tudo que eu vou falar, qualquer discussão, seja de política, seja de qualquer coisa, eu cito a Bíblia. Por quê, querido? Porque as campinas que corrompem você. É as campinas que corrompem o seu irmão. Aleluia. Se você agora analisar e tomar cuidado para os lugares que você está andando, você vai começar a ver que a sua história vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Começa a procurar as pessoas que têm o mesmo ideal que você. Começa a procurar as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, o mesmo propósito. E que pessoas são essas? São aquelas que estão buscando o céu. E para encerrar o texto diz assim: escapa lá para o monte. Aleluia. Olha só, tirando você fora, trouxe para a igreja, diz: escapa por tua vida. Não olhe para trás de ti. Não pare na campina. Escapa para o monte. Quando a gente fala disso, lembra do quê? Oração. Aleluia. Lembra de buscar a Deus. Aleluia. E o texto diz: escapa para o monte para que não pereça. Aleluia. Se você também quer ter uma vida como eu com Deus, precisa viver em constante oração. Precisa viver em constante comunhão. Aleluia, glória a Deus. Não podemos deixar passar despercebido o que Jesus disse: orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, o apóstolo Paulo também diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Ir para o monte é exatamente isso, não é? Eu não estou falando do monte mesmo. Aqui você pode fazer isso dentro do seu quarto, fechando a sua porta, orando ao meu Pai em secreto. E em secreto Ele vai te recompensar. Mas você precisa viver em constante comunhão por meio da oração com o Criador. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim: lembrando da mulher de Ló. Por quê? Porque ela não obedeceu isso. Ela ouviu, então por ouvido e saiu por outro. Quando Jesus disse: lembrando da mulher de Ló, Ele está dizendo: isso daqui vai trazer a tua salvação. E se
Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos ouviremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes de soar a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos transformados. Porque importa que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra do profeta que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Os aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe uma promessa de salvação, e os apóstolos acreditavam nisso, e os discípulos acreditavam nisso. O apóstolo Paulo, que foi perseguido, humilhado, apanhou, foi jogado para fera, foi apedrejado, ele usou isso aí como leve momentânea tribulação, e disse assim: sabemos que esta leve momentânea tribulação que passamos produz em nós cada vez mais um eterno peso de glória, porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 2, diz: em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, ele prometeu. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, diz: João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! A salvação é algo real, é algo tangível. Oh, Espírito de Deus, quantos acreditam que a salvação é algo real? Aleluia! Oh, glória a Deus! Então começa a levar a sério isso. Existe uma realidade espiritual. Como você acha? Eu ouvi um debate de um cientista ateu, e ele disse: você acredita em Deus? Ele disse: não acredito em Deus. Ele disse: você acredita em Deus? Ele também não acredita em Deus. Ele disse: não, se não tinha ateu, tem que acreditar em Deus. Agora, por que essa pessoa acredita em Deus? Por quê? Porque se você não acredita em Deus, você vai dar um dizer que o universo é infinito. Se o universo é infinito, ele tem várias, infinitas probabilidades. Então é impossível no infinito não ter outra terra igual a essa, não ter outro sol igual a essa, porque é infinito, infinitas probabilidades. Então é possível que por aí afora tem um planeta bem distante e também tem a vida lá. Mas caso você não acredite, vem convido você a acreditar em Deus. Aleluia. Por que, querido? Porque quando nós analisamos tudo que a ciência mostra, a Bíblia está aqui já falando há milhares de anos antes, mostrando que o mundo espiritual ele é real. Aleluia. Quando a pessoa diz assim: Deus está aqui, ele não está dizendo de forma metafórica, ele não está dizendo de forma figurativa. Aleluia. Ele está dizendo que Deus está aqui mesmo. Aleluia. Ele está dizendo que Deus está aqui. Outra, não é eu que digo isso. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta a você: Deus mente? Não. A Bíblia diz que ele não mente. A Bíblia diz que ele só fala a verdade. Quem mente é o diabo. Quando a Bíblia fala sobre o diabo, diz assim: ele é mentiroso e pai da mentira. Mas o apóstolo Paulo diz assim: em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, ele não pode mentir. O escritor de Deus diz assim: por meio de duas coisas imutáveis, pelas quais é impossível que Deus minta. Em número, que é o versículo mais conhecido, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que Deus fala é a verdade. Sabe o que ele disse? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você pode entender que ele está aqui nessa noite, e que é ele que está falando sobre salvação para você, e que é ele que está te dando esse alerta, porque te ama,
qualquer igreja que você pisar, mas você precisa mudar algumas coisas, e essas coisas foram faladas hoje. Eu não estou falando para pessoas que não estão aqui, eu estou falando para a pessoa que está aqui. E Deus está dizendo: olha o que tu está andando, olha o que tu está se lembrando. Para! Oh, aleluia! Aleluia! Se tu continuar nessa aí, tu vai cair! Oh, glória! Aí Deus está dizendo: hoje eu quero firmar a aliança com você. Oh, glória a Deus! Você pode nessa noite fechar os seus olhos agora. Eu vou entregar essa oportunidade, mas eu quero fazer essa oração com você. Aleluia! É uma pregação pesada, dura, mas essa pregação é a que vai te livrar hoje. Aleluia, é a que te livrou ontem. Aleluia, é a que vai te livrar amanhã. Aleluia! Você que entendeu que Deus falou com você, porque o jeito que Ele queria falar é assim que Ele queria falar com você. Ele queria falar com você da forma que você fala com o seu filho quando ele vai errado. Olha, você está errado. Então agora feche seus olhos agora. Inclina a sua cabeça. E agora eu não vou orar. Você vai orar por você. Oh, glória. Eu só vou concordar aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Pega a tua voz de oração. Aleluia. Esse momento é o momento de oração. Oh, começando a... Oh, Santo gemer dentro de você agora. Se as lágrimas quiserem rolar, deixa ela rolar. Oh, Espírito da verdade, da Glória. Que está enchendo o coração desse moço e desta jovem. Oh, Espírito Santo, ouve este clamor. Aleluia. Aleluia, não para não, continua. Já tem pessoas que não estão sentindo vontade de parar. A oração está ficando boa, está ficando gostosa, está ficando algo interessante. Oh, amém. Fica com o ventilador não, irmão. Olhando para o lado dos outros não. Agora também. Eu começo a ver o Espírito Santo aqui ouvindo os ruídos que estão sendo falados aqui nesse altar. Aleluia. Eu começo a ver o Espírito Santo interpretando lágrimas. Oh, glória. Oh, aleluia. Eu começo a ver o Espírito Santo tocando corações aqui nessa noite. Eu começo a ver pessoas com sinceridade dizendo: Senhor, eu não quero ser diferente, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou bem, aleluia. Vamos estender as mãos aqui na igreja. Oh, pecado vai descendo agora. A purificação do direito. A purificação da tua mente vai saindo agora.
da oração agora. Então, glória. Mistura um aleluia. Aleluia. Agora vai tocando as petições por adoração, entendendo que Deus já te ouviu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Você vai ver agora que Deus agora vai começar a mudar. Aquilo que era tristeza vai começar a ser alegria agora. Isso. Vai dando glória agora. Vai dizendo quando você é grato a Ele, porque Ele te ouviu. Aleluia. Porque Ele trouxe você aqui para te renovar. Eu quero ouvir essa adoração agora. Adora Deus. Adora. Aleluia. Aleluia. Aqui no púlpito. Adora Ele. Aleluia. Aleluia. As irmãs, começa a juntar agora a adoração. Agora vamos tocar a oração de petição por oração de agradecimento. Aleluia. Só um minutinho agora. Só um minutinho. Eu estou entregando o microfone. Aleluia. Isso. Aleluia. Se quiser tocar agora a língua portuguesa, pela língua do céu. Aleluia. Vai falando de mistério com Ele. Seja renovado agora. Seja restaurado agora. Seja comprado agora. Aleluia. Pastor. Depois dessa meditação, eu pergunto a você nessa noite, você que ouviu a palavra do Senhor, você parou nas Campinas. Você está parado nas Campinas. Venha aqui explorar por você. Você que quer reconciliar com o Senhor, você que parou, mas o Senhor tem um monte. Você que quer reconciliar, venha aqui nós vamos orar por você. Você que ouviu essa palavra, Deus não quer que nós ficamos na Campina. Deus tem algo novo, Deus tem monte, Deus tem algo especial para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é vergonha, não. Deus está você da Campina. Deus tem monte. Se alguém vai reconciliar, aceitar Jesus, você que ouviu a palavra, fala com você. Pode ficar fora.
Falar aos nossos corações nessa noite. Hoje, neste para falar conosco, para dar um recado para todos os filhos. Se alguém vai chegar a ficar, quando não tiver, a sua mão, a gente olha para você, se tiver, apenas com a sua mão, a gente olha para você, glória a Deus, glória a Jesus. Tudo aquilo que tem a vida de cada um dos irmãos nesta noite, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu quero agora a Deus nessa noite, para a vida dos irmãos que vieram, que fizeram, pastor Silvio, a Aline, os filhos da Beatriz, João das abençoe, também todos os amigos, os jovens, os irmãos do projeto da Universidade.